A TV Direitos Humanos é uma iniciativa da Universidade Católica de Pernambuco, através da Cátedra de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, em parceria com a Unesco. O objetivo dos programas é analisar os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos e o significado dela para a luta da democracia e a consolidação do Estado de Direito. Neste programa, nós temos a oportunidade de entrevistar Dr. Pelegrino, militante de direitos humanos, ex-secretário de Estado na área de direitos humanos e que teve, ao longo de sua vida, como advogado, ao lado dessa luta na efetivação da declaração e na efetivação dos valores dos tratados internacionais de direitos humanos, na recepção desses tratados no direito brasileiro. Dr. Pelegrino, qual a sua avaliação da importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Muito obrigado, Manel. Primeiramente, Manel, eu queria te dizer o seguinte, que o projeto de direitos humanos é um projeto que não pode ser tomado como um projeto globalmente acabado, tá? E para falar da declaração, a gente tem que se reportar à época em que as nações, tá certo, se juntaram e buscaram encontrar um mecanismo para se sobrepor a toda uma circunstância anterior que tinha havido, que foram as duas grandes guerras, e que mostraram o poder que o Estado tem no sentido de aniquilamento do ser humano, de aniquilamento da liberdade, de aniquilamento da economia, de aniquilamento das afirmações individuais. Então, tudo isso, tá certo, foi representado, tá certo, por um projeto de futuro para a humanidade. A partir dali, tá certo, por óbvio que não de uma hora para outra, a humanidade passou a entender o que são os direitos humanos do ponto de vista de afirmação social, coletiva, de vida, porque não é de uma hora para outra que você transforma as culturas numa cultura que possa ser impregnada ou encharcada, como gosta de falar Paulo Freire, tá certo? De liberdade, encharcada de alegria, encharcada de proposta de um mundo melhor. Essas declarações, a Declaração de Direitos Humanos, complementada por diversos outros tratados ao longo do tempo, tá? Ela encontrou no mundo, tá certo? Um mundo ainda, como Hobsbawm gostava de dizer, de extremos, como foi o século passado, um mundo onde essa afirmação necessitava de um grande acordo e efetividade internacional para que ele passasse a cumprir o seu projeto original, tá certo? Que seria tentar legar para a humanidade um projeto de futuro. E eu sempre gosto de lembrar uma frase também de um jurista que, a uma determinada época, ele chegou a quase ser candidato a vice-presidente do Brasil, Zé Paulo Bisol. Que eu gosto dessa frase, que ele dizia o seguinte, que os direitos humanos são uma utopia realizável. Essa coisa ficou tão marcada em minha memória que toda vez que eu venho falar no tema de direitos humanos, eu sempre pergunto para as pessoas quais são as suas utopias, tá certo? E, bem ou mal, as pessoas mais à direita ou mais à esquerda, as pessoas que não têm uma conexão com direitos humanos, aqui e acolá, elas falam das suas utopias. E essas utopias são as utopias humanas. Utopias de um mundo melhor, utopias de solidariedade, utopia de liberdade, utopia de possibilidade de felicidade. E aí, a partir disso, eu acho interessante começar a construir nelas a percepção que muitas vezes termina se tornando uma percepção equivocada dos direitos humanos, quando pessoas também equivocadas associam os direitos humanos a uma, digamos assim, a uma determinada ideologia, tá certo? Mas de direitos humanos é supra-ideológico, tá certo? É uma proposta onde a gente vive hoje, principalmente no Brasil, uma desconstrução, tá? Ora de maneira intencional, ora de maneira irracional, de um tema que foi tão caro para a humanidade, porque eu tenho certeza que as pessoas que hoje falam que direitos humanos está associado à defesa de bandidos, que direitos humanos está associado à defesa de determinado partido A, B ou C, essas pessoas não sabem o que aconteceu lá atrás,
para a humanidade chegar a um ponto de dizer, basta, nós precisamos de um projeto de mundo, nós precisamos de um projeto de sociedade, nós precisamos dotar essa terra, tá certo? Esse globo de capacidade de vida e felicidade para todos. E esse eu acho que é o grande legado que nós temos dentro dessa perspectiva. É que todo ser humano, todo cidadão, na medida em que se compreende como gente, ele cria as suas utopias. E essas utopias são sempre conectadas. O pena que não sabe, talvez, traduzi-las em políticas, em forma de debate público, em forma de trabalho coletivo, em forma de trabalho individual, em forma de afirmação, mas todos trazem consigo essa utopia que foi o que levou as nações que subscreveram a Declaração Universal de Direitos Humanos, a tecer esse documento tão importante para a humanidade. Peregrino, você teve a oportunidade de ser gestor, de implementar tudo isso que você disse. E, por sinal, você foi sempre uma referência no diálogo com as entidades de direitos humanos exatamente nesse lugar, né? Mesmo sendo Estado, dialogando com as entidades, inclusive participando da decisão histórica do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que pela primeira vez federalizou um crime, né, que foi a morte de Manuel Matos, que surgiu a partir da sua gestão, o primeiro documento que apresentou para o governador, o qual o governador Eduardo Campos se posicionou pela federalização, depois o processo seguiu para o PGR e efetivamente ele acabou tendo, através de Laurita Vaz, a decisão definitiva da federalização daquele caso tão grave de um amigo seu, de uma pessoa conhecida, sim, como era o advogado Manuel Matos. O que pensar a partir do momento que nós completamos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos? O que é que você imagina a declaração? Qual a sua avaliação desses 70 anos de luta e de afirmação de direitos? Manuel, eu vou tentar contextualizar isso hoje, dando um passo para a década de 60. Tem uma leitura para mim que é quase recorrente, porque toda vez que eu volto para ela, eu me deparo com questões ainda que são nuvens, que eu digo, na humanidade e que a gente precisa estar atento. O livro do julgamento de Eichmann, a coletânea de entrevistas que ela fez, tá certo, de Hannah Arendt, e que é muito interessante pelo seguinte, porque quando ela constata, e que todo mundo replica, a banalidade do mal na figura de um nazista que teve uma ação do Mossad lá na década de 60, de retirá-lo do subúrbio de Buenos Aires e levá-lo a julgamento. Diversas questões permeiam o meu raciocínio sobre para onde caminhará a humanidade. Não é? Você tinha ali na figura de um nazista, um burocrata, tá? Que serviu a um Estado, e naquele Estado foi, na análise fria, brilhante de Hannah Arendt, um burocrata mecânico, tá? E que ele cumpriu aquelas ordens esparsas de extermínio de toda uma população. Hannah Arendt foi criticada pelo povo judeu por conta da frieza da análise dela naquele momento, tecendo inclusive algumas questões de ordem sociológica e jurídica em relação àquilo que representava o Eichmann. E eu sempre me remeto a esse pensamento pelo seguinte, quando a gente está dentro do Estado, tá certo? Nós encontramos o Estado sempre procurando se autoproteger, tá certo? Desde que esse monstrinho foi pensado, esse tal de Estado, para mediar, digamos assim, as relações humanas, ele tão necessário que o ser humano, no momento que se apropria dele, ele sempre se vê seduzido a exercer o poder da forma ou supralegal, tá certo? No voluntarismo de tentar resolver os problemas da humanidade, ou na forma estritamente legal, sendo burocrata, tentando lidar com toda a mecânica que o Estado tem e a burocracia para poder lançar a mão da sua efetividade e cumprir o seu papel. Então, quando você vai para uma função dessa, você começa a lidar com essas duas questões. O grande apelo
coletivo, o grande apelo social, principalmente numa região como a nossa, o estado de Pernambuco ainda tão desigual de oportunidade, desigual economicamente, desigual de igualdade para a educação, para a saúde e tudo mais. E você tem, como militante de direitos humanos, a missão de ser um executivo de políticas públicas voltada para isso, você tem que ter enfrentamentos internos dentro do próprio aparelho burocrático do Estado. Mas o que eu digo é o seguinte, é que o que é mais importante, e essa é uma cultura que eu tive na minha formação como estagiário lá no Gajop, depois no Centro Luiz Freire, depois no dia a dia da advocacia, e depois na OAB como conselheiro, é que aonde você estiver, o conflito é inevitável. Nós temos que ter conflito, isso faz parte da humanidade, isso faz parte da militância dos direitos humanos. Agora, a única coisa que nós não podemos ter é o confronto, porque o confronto aniquila o outro. O confronto nega a civilização. Então, essa afirmação, naquele momento em que eu estava como secretário executivo de Justiça e Direitos Humanos, e quando aconteceu aquele assassinato bárbaro, que poderia ter sido qualquer outro assassinato, continua se matando muito aqui no estado de Pernambuco, continua se matando muito no Brasil, mas a simbologia de você conseguir desconstruir todo o mecanismo burocrático do Estado que iria levar a situação para um julgamento de competência no local, por isso que eu fiz aquela remissão ao julgamento de Eichmann, e nós construímos, eu digo porque foi um acordo pensado, construído com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, que nós fazíamos parte desse conselho, teve que ter uma interlocução com o governador do estado, que de imediato à época articulou com o governador da Paraíba para dizer, olha, algo muito grave o que aconteceu, nós precisamos federalizar esse caso, porque tinha que ter uma renúncia formal dessas competências locais e um pedido dos governadores dirigido ao ministro da Justiça, para ele poder iniciar o processo. E aí, assim, simbolicamente, eu fico muito feliz, porque eu fui o portador da carta. Exatamente. Tive lá com o então ministro da Justiça, Tasso Genro, entreguei a carta, ele de imediato se prontificou a encaminhar através de um parecer do Ministério da Justiça, para o Ministério Público Federal, que acatou e encaminhou para a ministra Laurita Vaz, e registre-se. Eu tive também despachando com ela, juntamente com o então presidente da OAB, Henrique Mariano, e que nós conseguimos isso, que era algo inédito, tá certo, do ponto de vista de afirmação de direitos humanos. Salvo engano, só tinha havido um caso federalizado. Foi Irmã Dorothy, que foi uma tentativa, mas isso. O Estado do Pará fez o contrário. Foi o que fez o contrário desse movimento que nós fizemos. Isso. Então, para tentar dar um fecho lógico a isso, a por que citar Hannah Arendt, por que falar dessa ida, é dizer o seguinte, é que, seja no Estado, seja onde nós estivermos, nós não podemos perder de vista aquilo que eu estava dizendo no início, é que nós estamos nesse plano existencial aqui, tentando realizar as nossas utopias. E a Declaração dos Direitos Humanos, todos os tratados posteriores, toda essa luta, digamos assim, que ainda não se impregnou no país, no Brasil, que eu entendo que ainda não se impregnou, como algo importante, que é suprapartidário, que algo tem que ser apropriado pela sociedade civil e pelos governantes, né? Essa utopia tem que ser o nosso lema. Por quê? Porque é uma utopia realizável. No momento que a gente consegue efetivar a justiça, no momento que a gente consegue efetivar políticas públicas que atendam a todos, nós realizamos essa utopia. Você, então, já respondeu a última pergunta. O que pensar para o futuro dos direitos humanos? Olha, pensar para o futuro dos direitos humanos, Manel, eu acho que nós temos, assim, eu vou também pensar globalmente, tal qual quando o mundo lá atrás se projetou. Hoje nós vivemos num mundo interconectado, tá certo? Onde a velocidade da informação é muito maior do que antes. Eu não tenho, assim, a capacidade de saber como as novas gerações vão conseguir compreender a importância de uma declaração dessa, na medida em que as decisões hoje são quase que instantâneas, mas o mundo continua em conflito, tá certo? A humanidade continua em conflito. Se for para fazer um resumo, assim, na minha ótica, nós temos, assim, 3 grandes
projetos globalizantes se digladiando, tá certo? Que não é mais hoje do comunismo com o capitalismo, mas são projetos que querem ser hegemônicos, tá? Talvez o projeto eurasiano, que junta aí a China, a Rússia e mais alguns outros países, enfim, a China e a Rússia, basicamente. Existe um projeto judaico-cristão ocidental que envolve os Estados Unidos e alguns países latino-americanos envolvidos nisso tudo. Existe um projeto religioso, tá certo, muçulmano, tá, globalizante, existe, isso é fato, tá certo? E que aqui e acolá esses projetos se alinham. A gente está vivendo hoje uma época onde, paradoxalmente, a gente vê flertes e aparentemente briga também, do presidente dos Estados Unidos com a China e com a Rússia, e que a China e a Rússia se unem, mas lá atrás a Rússia, de certa forma, flertou com o atual presidente dos Estados Unidos, enfim. Então não dá para pensar os direitos humanos hoje como sendo algo que vai ser implementado somente do ponto de vista local. Então, quanto mais nós conseguirmos criar, o que eu digo, uma ambiência para que as pessoas compreendam que toda atitude nossa que não seja levada em consideração essas utopias, tá certo? Elas vão nos levar para a barbárie. Isso não é frase de efeito, isso não é algo que eu tente dizer de forma de chamar atenção para as pessoas, para que não, eu estou militando somente pelo tema do direito humano. Não. Se nós não tivermos essa capacidade como ser humano de efetivarmos essas nossas utopias globalmente, nós talvez caminhemos para uma situação catastrófica de mais diferença e de mais guerra, que em última análise é um depoimento negativo em relação ao próprio projeto de humanidade que quem é crente num ser maior acredita, ou quem não é, pensa no projeto meramente humanístico de boa convivência e de paz. Muito obrigado, Pelegrino, você que é essa pessoa tão especial para todos aqueles que de uma geração inteira aprenderam com você o que significa a Declaração Universal de Direitos Humanos. Muito obrigado. Eu aqui tenho que agradecer, Manuel, e que fico feliz, tá certo, que a gente retome esse tipo de projeto e que é bondade sua você está falando isso. Eu não sou referência, não. No máximo um pouco lá em casa e olhe lá, viu?